Bem-vindos a mais um programa do Estação Enem. A aula hoje é com o professor Alberto Júnior. Te falei, né, que ele foi meu professor, um maravilhoso professor. E interessante que aquilo que ele fazia para conquistar os alunos dele, não faz muito tempo não, tá? Não vem com papo de vocês não, eu sou velha, tá? Não faz muito tempo. O que ele fazia, hoje ele continua encantando todos os alunos. Eu quero que você aproveite a aula do meu professor, tudo bem? Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. A professora Rosana, ela entrou na minha vida e até hoje eu chamo ela de mãezinha, porque foi a figura que ela representou na minha vida, já que eu não tinha nenhum parente morando comigo aqui na cidade. Então, nesse momento, eu simplesmente peguei ela como se fosse minha mãe. No vestibular, eu não consegui a nota que eu queria, que era 1000, mas consegui 980, que foi a nota mais próxima disso. Então eu saí muito feliz. Fora nos outros vestibulares em que eu participei que não eram vinculados ao Enem, vestibulares tradicionais, em 2 deles, em 2 particulares, eu consegui nota máxima na redação. Ainda consegui uma bolsa integral em uma das faculdades particulares, que hoje é a 4ª melhor do Norte e Nordeste. O Grupo RB é incrível, ele foi essencial para a minha aprovação e está sendo essencial para a aprovação de vocês. Então, até breve, até a medicina, meus futuros colegas. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Olá, eu sou Alberto Júnior, professor de Biologia, e eu também estou no curso Rosana Bastos. Agradecendo a oportunidade, aqui no programa Estação Enem, de te dar algumas dicas sobre um assunto muito importante e recorrente em processos seletivos do Enem, que são os impactos ambientais. Nós encontramos os impactos ambientais na competência 3, abrangendo as habilidades 8, 10 e 12. O que é interessante para um aluno saber sobre os impactos ambientais numa prova do Enem? Primeiro, que existem os impactos ambientais antrópicos, que são aqueles que têm a ingerência humana, porém, temos também os impactos ambientais não antrópicos, que são aqueles que ocorrem sem nenhuma participação humana, como, por exemplo, os terremotos, os vulcões, os maremotos. Dentre os impactos ambientais antrópicos, que sem nenhuma dúvida são aqueles mais explorados em processos seletivos, é interessante que de uma forma estratégica você divida assim. Temos os impactos ambientais do ar, temos os impactos ambientais da água e temos os impactos ambientais do solo. Hoje eu vou ter a oportunidade de trabalhar com vocês pelo menos um exemplo de cada. Impactos ambientais do ar.
A prova do Enem, ela tem um histórico de cobrança com uma certa frequência da amplificação do efeito estufa. O que o aluno deve saber, basicamente, para discorrer, para desenvolver questões sobre esse assunto? Primeiro, que os principais vilões para a amplificação do efeito estufa é o gás carbônico, é o gás metano, é o hexafluoreto de enxofre, junto com o vapor d'água. Eles são liberados, ficam numa parte da atmosfera e quando a Terra vai devolver o calor do Sol, principalmente em forma de raios infravermelhos, acontece que esses raios ficam retidos e, como consequência, poderemos ter o aumento da temperatura global e isso pode levar ao derretimento de calotas polares, inundações de áreas litorâneas, alterações na cadeia alimentar, extinção das espécies. Então, acaba sendo um problema realmente preocupante e também, por isso, ele é bastante explorado em processos seletivos. Impactos ambientais. Podemos destacar como impactos ambientais do solo uma problemática que é muito discutida não só no âmbito do vestibular, que é a destinação do lixo. A própria legislação ambiental brasileira, na Lei 12.305, que é a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ele direciona que não se deva mais criar lixões e que os mesmos, a tendência é que sejam substituídos por aterros sanitários. Ainda se tem os lixões. Além do problema social inerente às pessoas que dependem do lixo e que trabalham em condições subhumanas, na questão mais conceitual do ambiente, os lixões, eles podem proporcionar, na formação do chorume, que eles venham a percolar, ou seja, baixar de acordo com a ação da gravidade e contaminar os lençóis freáticos. Temos também, ainda como tratamento do lixo, a formação dos aterros sanitários, como falei ainda há pouco. Hoje é a melhor destinação, né, na qual você opta normalmente por áreas distantes de núcleos urbanos, por locais onde você constrói uma grande cavidade. Essa grande cavidade, de preferência, ela tem que ter um revestimento, né, que seja bem espesso para evitar que esse chorume percole para contaminar os lençóis freáticos próximos. E aí você vai depositando de forma alternada o lixo com o aterro. Tá? Uma outra forma hoje, considerada até obsoleta, ultrapassada, é a cremação do lixo. Lembrando que em Belém nós temos um bairro que tem esse nome pelo fato de que há alguns anos atrás, algum tempo atrás, funcionava ali uma usina que cremava o lixo. Quais os problemas da cremação? Primeiro que ele é um processo caro. Cremar o lixo não é simplesmente tacar fogo no lixo, não. Existe todo um processo que envolve um custo alto. E segundo, é o impacto ambiental ocasionado. Os resíduos que se formam, né, e a partir da queima do lixo, eles são extremamente impactantes, resíduos e rejeitos. Sempre é bom ressaltar isso. E, consequentemente, acabam prejudicando o meio ambiente. Em relação aos impactos ambientais da água, podemos destacar um problema predominantemente urbano, que é a eutrofização. O aluno que gosta, que opta estudar biologia analisando as palavras, eutrofizar quer dizer enriquecer de matéria orgânica. Então, por que eu dei a ênfase de que é um problema predominantemente urbano? Porque é o que nós observamos em grandes cidades, né? A dificuldade do saneamento básico, isso e, consequentemente, a destinação incorreta de dejetos orgânicos, eles acabam indo para ecossistemas aquáticos. E, por exemplo, em Belém podemos observar isso no canal da Doca, podemos observar isso no canal da Tamandaré, podemos observar isso em vários ambientes aquáticos. Ele se caracteriza de que forma? A matéria orgânica chega no ambiente aquático e aí ocorre a proliferação de bactérias aeróbicas. Opa, vamos lembrar? Bactérias aeróbicas, aquelas que utilizam oxigênio. E o que acontece com essa proliferação? A quantidade de oxigênio dissolvida na água começa a diminuir muito.
Peixes entram em sofrimentos, crustáceos entram em sofrimentos, ou seja, todas as formas de vida que dependem do oxigênio dissolvido na água começam a ter problemas adaptativos e morrem. A matéria orgânica aumenta mais ainda. Isso para as bactérias aeróbicas é muito bom, entra num boom, numa explosão. Só que tem esse detalhe, elas são autolimitantes, pelos inerentes ao seu próprio comportamento. Como assim? Elas se proliferam, precisam do oxigênio dissolvido na água e esse oxigênio está se tornando cada vez mais escasso. O que teremos como consequência disso? Uma dificuldade agora adaptativa das próprias bactérias aeróbicas. O passo seguinte, bactérias aeróbicas sendo eliminadas do ambiente porque não tem mais oxigênio, entram no cenário as bactérias anaeróbicas, exatamente aquelas que se adaptam em locais pouco oxigenados. São aquelas que liberam, por exemplo, o H2S, o gás sulfídrico, que permite aquele odor bem desagradável de ovos apodrecidos. Então, vocês percebem claramente no nosso cotidiano que nós temos vários ecossistemas aquáticos, principalmente os urbanos, que passam por esse problema. Sempre é bom ressaltar que às vezes encontramos algumas questões em processos seletivos, inclusive do Enem, na qual se busca a melhor solução para um determinado problema, no caso ambiental. Na eutrofização seria qual? Seria diminuir, praticar exatamente estratégias para diminuir a liberação de matéria orgânica e, consequentemente, evitar essa proliferação dessas bactérias aeróbicas e, posteriormente, anaeróbicas. E desenvolver um processo quase que de deseutrofização. Seriam estratégias exatamente para retificar, consertar ambientes impactados pelo mecanismo da eutrofização. É bom destacar também que no processo da eutrofização tem uma fase pela qual se proliferam algas na superfície. E essas algas, e por que elas se proliferam? Pelo excesso de elementos minerais oriundos da decomposição. E elas ficam exatamente na superfície, diminuindo mais ainda a penetração de raios solares, deixando o meio mais inóspito. Tá bom? Um grande abraço a todos e sucesso para vocês. Pronto, nós estamos no final de mais um programa do Estação Enem. Quero que você vá lá na nossa página, tanto do Instagram quanto do Facebook, Grupo Rosana Bastos. Quero que você deixe o seu comentário lá, a sua dúvida, e nós estaremos dispostos aí a te ajudar no que for necessário. Na semana que vem tem mais. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us? I love. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in a fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho.